Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um mega dividendo da Petrobras e do Banco do Brasil. Essas duas ações poderão pagar belíssimos dividendos para 2026 e aí superar recordes na Bolsa de Valores. O dividendo do Banco do Brasil poderia superar mais de R$ 2,00 por ação e o da Petrobras, pessoal, poderia superar mais de R$ 4,00 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? E além desses belíssimos dividendos, a gente poderia ter aí um grande potencial de valorização, mesmo após a alta recente. Tanto Petrobras e Banco do Brasil poderiam estar muito baratos, com bom potencial de valorização, e existe um fator aqui escondido que o mercado não quer que vocês saibam, que poderia fazer aí o Banco do Brasil e a Petrobras dobrar na cotação. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre todos esses pontos, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje o Banco do Brasil representa 44% da carteira total de ações do canal e a Petrobras representa aí uns 7% da carteira de ações do canal. Perceba que somente essas duas empresas, por elas serem aí totalmente estatais, já tem aí uma representatividade mais de 50% na carteira do canal. Então perceba que eu invisto, pessoal, fortemente em estatais. E todo mundo sabe que tanto a Petrobras e o Banco do Brasil são empresas sistêmicas, são impossíveis de quebrar, empresas que pertencem ao governo federal. O governo jamais vai deixar o Banco do Brasil e a Petrobras quebrar, porque elas acabam fomentando o déficit orçamentário. Então o governo recebe dividendos desse tipo de empresa, consequentemente você não tem que ficar preocupado em quebra. E são empresas que sempre serão boas pagadoras e geraram muito valor para o acionista. Perceba que Petrobras gerou aí, ó, 2.800% em 10 anos e o Banco do Brasil gerou aproximadamente 555% de retorno. Desde o plano real, ambas geraram mais de 25% ao ano com muita tranquilidade. Então pode falar o que quiser, pode falar que é estatal, pode falar que é uma empresa ineficiente porque acaba não focando aí totalmente em lucro, mas pessoal, o fato foi, estatais geraram muito valor. E isso aqui acontece por dois fatores. O primeiro fator é que empresas estatais costumam ser mais depreciadas, cotadas por múltiplos mais baixos. É por isso que esse tipo de empresa tende a gerar mais valor para o acionista. O outro motivo também é porque a gestão estatal, por pior que seja aí para a geração de resultados, tecnicamente tem esse fator de proteção, de que tecnicamente é inquebrável. Então, o mercado também trabalha sempre neste ponto e faz elas serem altas, muito resilientes aí em cenário de extrema dificuldade. Então o mercado sempre também, quando há uma euforia de fato, uma alta do Ibovespa, o mercado vai pagar sim múltiplos mais altos. E você junta todos esses bons fatores e tem um retorno embutido bem interessante. Começando aqui com a Petrobras, pessoal, será que ela está barata hoje? Olha, mesmo após a alta nas ações para os R$ 37,00, eu ainda acredito que seja sim uma ação descontada. Primeiro que pegando aqui, ó, pelo preço justo do Graham, a gente observa que a ação está muito barata. Vendo aqui de uma lógica bem simples, observamos que a Petro tem um preço justo de no mínimo R$ 83,00, que dividido por este preço de 37, a gente ainda tem um potencial de alta de 125% na cotação, denotando que a ação pode sim continuar subindo para atingir o seu preço justo. E para dividendos então nem se fala, caso ela continue tendo aí, né, essa geração de caixa no ano de 200 bilhões, se ela pagar aí pelo menos um payout na faixa de 45%, você pode ter aí 90 bi em proventos para a Petro no longo prazo. Claro que ela paga aí mediante o fluxo de caixa livre, então você divide isso aqui por 2, tá? Você tem aí 45 bilhões em dividendos. Se você subtrair esses 45 bilhões em proventos para a Petrobras,
você já observa que no curto prazo, eu nem estou sendo aqui tão otimista, tá, pessoal? Estou baseando no curto prazo mesmo, ponto que o lucro da empresa vai ficar estagnado. Você tem aí 9,7% ao ano em dividendos, perceba que é um belíssimo dividendo. Somado com esse potencial de alta, geralmente aí é uma excelente opção. Petro cresce na média 8% ao ano. Aí você soma isso aqui com 9,7 e reinveste uma taxa de 3, você tem um retorno embutido no preço da ação de mais de 20% ao ano. A gente percebe que a ação poderia estar, sim, muito descontada. E digo mais, hoje ela estando cotada por 4 vezes EBITDA, a média dela é de 9. Então a empresa poderia dobrar na cotação apenas por negociar no seu EV sobre EBITDA. E qual que é a cereja do bolo na Petrobras, nessa estatal aqui gigantesca da bolsa? A cereja do bolo, pessoal, é que mesmo com o Brent se desvalorizando, a gente sabe que o custo de extração da empresa é controlado e o outro fator é a margem equatorial, que pode dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos, fazendo com que hoje ela pudesse estar muito barata, negociada abaixo do preço justo e que pudesse destravar um dividendo muito interessante para os seus acionistas. Agora, tratando-se do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, mesmo após a alta recente na cotação, perceba que o Banco do Brasil segue se valorizando forte, tá? Pegando aqui, ó, numa lupa de 7 dias, a gente observa que a ação vem se valorizando de mais de 15%, saindo ali dos seus 22 a 21 reais para essa faixa dos 25 a 26 reais. Então percebe que a ação, sim, mesmo após essa alta total, ela ainda negocia com ágio, porque ela está abaixo do valor patrimonial. Para você ter ideia, o valor patrimonial de uma ação do Banco do Brasil hoje é de quase 32 reais. Se você pegar aqui, ó, 31,78 e dividir por 25,20, que é a cotação atual, você ainda tem um potencial de alta de 26% para o Banco do Brasil negociar, pelo menos no valor patrimonial. Perceba que você ainda teria margem para aportes. O banco tem passado uma crise relativa ao agronegócio nesse ano, que tende a ser muito pontual. Por isso que ele tem sofrido sim um baque no lucro. A perspectiva nesse ano é de um lucro de 19 bilhões, fazendo com que hoje ele na bolsa, mesmo com essa alta nas ações, ele estivesse cotado por um preço-lucro na faixa de 7, o que não é caro, considerando o tamanho do Banco do Brasil e que em mercados de alta ele acaba sendo cotado por múltiplos de 12 até mesmo 13. Então você tem um potencial sim de valorização. Fora que colocando aqui, ó, o PL projetivo, já para 2026, o banco estaria muito barato, porque a perspectiva de lucro neste ano é de 22 a 25 bilhões. Então se você pega aqui 144 bi e divide por 22, a projeção mais pessimista, você tem um PL de 6 e na projeção mais otimista, você tem um PL de 5,7, denotando que mesmo após a alta, o banco está barato. É claro que pelo banco ser cíclico, muito exposto ao agro, ele depende muito de commodities agrícolas. Então, como a commodity está em queda, você pode ver esse lucro apertado no curto prazo, denotando de que um PL mais esticado no curto prazo denota um tipo de oportunidade. Mesmo assim, se você observa pela lógica aqui do Graham, o valor patrimonial, você já sabe que a ação está muito barata. Mas se você observar pela lógica do Graham, mesmo no cenário pessimista para Banco do Brasil, você observa que o preço justo das ações do banco fica na faixa de quase R$ 48 reais no curto prazo, que dividido aqui ó, por 25, você ainda tem um potencial de alta de 92% na cotação. Quer ver quando o lucro recuperar? Aí o seu preço justo poderia ser muito acima de R$ 50 reais, fazendo com que o banco pudesse apreciar mais de 100% na cotação. Outro ponto muito interessante é que quem pega Banco do Brasil nas baixas, como no momento que tem acontecido agora, com uma crise no agronegócio, com uma Selic mais elevada, consegue abocanhar boas oportunidades. Perceba que toda vez que o Banco do Brasil sofreu com um ciclo de inadimplência, as ações acabaram se valorizando fortemente depois. Uma alta de mais de 300%, aqui em 2004 uma alta de mais de 1.500%, e em vários outros momentos da história o Banco do Brasil também proporcionou um excelente retorno para o acionista, porque de tempos em tempos ele fica muito barato, cotado muito abaixo do valor justo, trazendo sim uma assimetria bastante interessante. Perceba que o valor patrimonial, mesmo após a alta recente, você ainda tem sim um bom potencial para o banco voltar nas suas médias. E fora essa alta aqui, né? Banco do Brasil aqui sendo cotado em 3 vezes em 2008, perceba que para atingir aí, ó, essa média novamente, né? As ações do banco precisariam se valorizar 275% na cotação, denotando que hoje, mesmo após essa alta até os R$ 25 reais, você ainda tem sim um banco barato, com potencial de alta e com bons pagamentos de proventos. Ué, Pablo, como assim bom pagamento? Bom, a gente sabe que o Banco do Brasil neste ano tem sido mais restritivo, vai pagar um payout menor, mas a própria gestão já afirmou que caso a recuperação do Banco do Brasil seja bem cedida, que vai ser porque é um momento cíclico, não é estrutural, é muito ali
pontual relativo ao agronegócio, ele falou que vai destravar um dividendo extraordinário. E esse dividendo pode ficar na faixa de 1 a 1,25 por ação. Que nas cotações atuais de Banco do Brasil hoje a 25, você teria um extraordinário de 5%. Já seria um bom dividendo para Banco do Brasil, ficando muito próximo do Itaú, né? Que paga um dividendo extraordinário anual na faixa de 4 a 5%. Então, o banco poderia surpreender o acionista com uma recuperação rápida, valorização na ação e o dividendo aí neste ano, caso esse extraordinário seja pago no fim de 2026, você poderia voltar aí a ter um banco pagando pelo menos os seus 10% de dividend yield. Qual que seria o retorno embutido no preço da ação? Se o Banco do Brasil voltar a pagar 8% de yield na média, somado, né, a uma taxa de crescimento de 10%, porque mesmo hoje o banco com ROI de 15%, ele cresce 10% ao ano com tranquilidade. E aí você soma isso aqui, né, com uma taxa de reaplicação de 3%, então você tem para Banco do Brasil 21% ao ano projetado de retorno. Perceba que é uma das ações que pode sim enriquecer muito para quem tem visão de médio a longo prazo. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e para mim, que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia, é sua para sempre. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções serão atualizadas automaticamente. E terceiro e último fator, com os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo, tá? Tá bom, Pablo, onde que estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e não se esqueçam de macetarem o dedo no like. E já comentem se vocês têm ações da Petrobras e do Banco do Brasil. Em particular, tem as duas na carteira e acho que serão sim excelentes decisões de investimento, tanto para quem visa valorização como bons dividendos. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!